Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula da disciplina de Estatística. Nessa videoaula eu vou dar continuidade ao cálculo da média e da mediana, porém para dados que foram organizados em tabelas de frequência com classes em intervalos. Então, no caso, a média aritmética simples, nós vamos fazer apenas algumas modificações. No nosso caso, o elemento x, ou seja, a observação, ela vai ser substituída pelo ponto médio do intervalo de classe. E aí, esse ponto médio do intervalo de classe ele vai ser multiplicado pela frequência daquele intervalo de classe que nós estamos analisando. E aí, nós fazemos, então, esse produto entre o ponto médio pela sua frequência e dividimos pelo total das frequências desse conjunto de dados. Por exemplo, nós vamos determinar a média aritmética da variável salário a partir da sua tabela de frequência que nós construímos nas videoaulas anteriores. Então, aqui, nós temos a tabela de frequência que nós construímos nas videoaulas anteriores. Dessa forma, para nós determinarmos a média aritmética, precisamos incluir aqui novas colunas. A primeira que eu vou incluir é do ponto médio de cada intervalo. Observem que aqui, para determinar o ponto médio do intervalo, nós faremos, então, a soma dos extremos do intervalo, que no caso aqui são 4 e 7. Vou colocar entre parênteses, porque esse resultado eu vou dividir por 2, obtendo, então, aqui 5,5. Da mesma forma, nós faremos aqui com esses demais valores, igual, somamos o 7 mais o 10, fecha parênteses, e divide por 2, que dá 8,5. Na outra, somamos 10 mais 13, dividimos por 2, deu 11,5. Na próxima, 13 mais 16, dividimos por 2. Na próxima, 16 mais 19, dividimos por 2. E na última, 19 mais 22, dividido por 2. Então, nós temos aqui esses pontos médios dos intervalos. Em seguida, então, nós vamos determinar o produto entre o ponto médio com a frequência desses intervalos. Então, aqui vamos colocar a legenda, ponto médio vezes a frequência absoluta, e nós faremos o seguinte cálculo, igual, vou pegar o ponto médio e vou multiplicar pela frequência desse intervalo. Vou dar Enter, ele já nos dá aqui a opção de preenchimento automático, vou aceitar, e aqui nós vamos, ao final, apagar esse zero, porque aqui ele deve fazer a soma desses valores. Então, vou colocar igual a soma, vou dar Enter, e ele obteve, então, 399. A média, então, nós vamos obter através da fórmula que vai ser igual, vou clicar aqui nesse valor e vou dividir pelo total da nossa frequência, que é 36. E aí, nesse caso, nós vamos obter o valor 11,08333. E para a mediana, nós temos uma forma um pouco diferente. Aqui nós utilizaremos o LI, que é o limite inferior da classe que contém a mediana, mais n sobre 2. N é o número de elementos do nosso conjunto de dados. F de A, eu vou subtrair isso daqui por F de A, que é a soma das frequências das classes que são anteriores a que contém a mediana. Dividiremos isso aqui agora pelo F de MD, ou seja, pela frequência da classe que contém a mediana, e esse resultado nós vamos multiplicar pela amplitude da classe que contém a mediana. Então, nós utilizaremos, nesse caso, essa fórmula aqui para determinar a mediana do nosso conjunto de dados, quando ele está organizado na tabela de frequência em intervalos de classe. E para exemplificar, nós determinaremos a mediana da variável salário a partir da sua tabela também de frequência que nós usamos anteriormente. Então, novamente, aqui na nossa planilha, nós temos a nossa tabela de frequência em intervalo de classe. Para calcular essa mediana, que nós precisamos determinar primeiramente a posição que ela ocupa dentro do nosso conjunto de dados. E aí devemos observar, então, aqui, que o total de elementos é igual a 36, que é um número par. Então, a posição da mediana vai ser 36 dividido por 2, que dá 18, ou seja, a nossa mediana está na 18ª posição. E como que eu vou fazer para encontrar ou saber em que intervalo de classe essa minha mediana está posicionada? Nós vamos usar a coluna de frequência acumulada. Vejam que aqui, neste primeiro intervalo, nós temos apenas 7 observações, então a nossa mediana não está aqui nessa posição.
porque aqui vai da posição 1 até a 7. E aqui no segundo intervalo nós temos uma frequência acumulada igual a 18, e isso significa o que para nós? Que nesse segundo intervalo de classe nós temos elementos que estão posicionados da 8ª posição até a 18ª posição. E como a nossa mediana ela tem uma posição igual a 18ª posição, ele vai estar presente nesse intervalo aqui, no intervalo de 7 para 10. Então, logo, para a gente calcular essa mediana, nós temos que utilizar essa fórmula aqui, né? Que é igual o limite inferior do intervalo de classe que possui a nossa mediana. O limite vai ser o 7, porque é nesse intervalo de classe que a mediana está localizada, e o limite inferior é 7. Então, vamos colocar aqui o 7, mais. Vejam que aqui nós faremos esses processos, esses cálculos aqui. Então, aqui eu vou abrir um parênteses para realizar a operação entre n dividido por 2, ou seja, 18, que é o total de observações dividido por 2, menos, que é a soma das frequências acumuladas da classe imediatamente anterior, onde nós temos o localizada mediana. Nesse caso aqui, a frequência acumulada vai ser o 7 também, né? Porque o intervalo de classe imediatamente anterior a ela é este valor. Isso tudo nós vamos multiplicar pela amplitude do intervalo que contém a mediana. No caso, se o intervalo é de 7 a 10, a amplitude é 3. E este resultado será dividido pela frequência do intervalo que contém a mediana, que no caso é 11. E aí, nós vamos dar Enter, e o resultado deu 10. Isso significa, então, que a mediana do meu conjunto de dados é igual a 10. Também significa que 50% dos meus valores lá, ou seja, dos meus salários, são inferiores a 10 salários mínimos, e os outros 50% são superiores a 10 salários mínimos. Então, pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham compreendido essas informações sobre como determinar a média e a mediana de dados que foram organizados em tabelas de frequência e intervalo de classe. E para vocês sistematizarem, né, e verificar se aprenderam mesmo, estou indicando a lista de exercícios sobre esse conteúdo para ser realizada. Lembre-se, qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.